Hoje, o Ministério de Louvor tendo a exclusividade do pianista como sendo Davizinho, nos deixa muito orgulhosos. Parabéns, Davi. E ainda a base, os instrumentos de base são os instrumentos violão, os instrumentos de acorde. E aqui compondo a base, a Biazinha, junto com o Davi. E Deus abençoe vocês, que vocês possam crescer no ministério, desenvolver no estudo, no domínio do instrumento. Estamos muito orgulhosos, tá? E que Deus possa despertar nossos adolescentes, nossas crianças, também jovens, adultos, para que possamos ter muitos músicos e instrumentistas aqui na igreja. Amados, nós vamos estudar a palavra de Deus esta noite, no Salmo de número 131. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Salmo 131, certamente será projetado ali, mas é bom que aqueles que estão com as suas Bíblias mantenham as Bíblias abertas e busquem folhear, ler o texto, ver uma parte do contexto. Então, ler a parte anterior, a parte posterior, e assim irem acompanhando, A leitura projetada, ela é muito boa para aqueles que estão com versões diferentes, e até mesmo para aqueles que vieram sem a sua Bíblia ou ainda não possuem a Bíblia. Mas é muito bom a gente estar acompanhando nas nossas Bíblias e vendo o texto dentro do seu contexto. Quero meditar com os irmãos o seguinte tema: em tempos difíceis, viva de forma mais fácil, seja um adorador. Vamos falar juntos? Em tempos difíceis, viva de forma mais fácil, seja um adorador. Amados, vivemos tempos difíceis, não é verdade? Mas nós temos a possibilidade de simplificar a vida ou de complicar a vida, dependendo da nossa postura diante dos momentos difíceis. E atendendo a diversas pessoas, indo à casa das pessoas como socorrista, e ainda exercendo ministério e interagindo com diversas pessoas. Por vezes nós percebemos que muitos, diante da dificuldade, ao invés de buscar a solução do problema e de assumir uma postura para a resolução do problema, acabam piorando, irmão Zeca, aumentando o problema. Então, em tempos difíceis, a proposta desta noite é: viva de forma mais fácil, seja um adorador. Vamos à leitura do texto. Salmo 131, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oremos. Pai, fala aos nossos corações, clamo em nome de Jesus, amém. Este salmo é chamado salmo de romagem, é um cântico de peregrinação. Este salmo, Salmo 131, ele é atribuído a Davi. Na verdade, a maior parte dos salmos de romagem, até mesmo aqueles que não têm uma autoria formalmente conhecida, em sua maioria eles são atribuídos a Davi, exceto o Salmo 127, que é atribuído a Salomão.
O que seria então esses salmos de romagem? Imaginem os irmãos de Israel. Você tinha ali então o povo ocupando um amplo espaço territorial, mas o culto ele era realizado aonde? Em Jerusalém. Então, anualmente, em diversos momentos do ano, o povo descia a Jerusalém para poder ali ofertar as suas ofertas, ofertar diante do Senhor os seus sacrifícios, prestar culto. Então, o povo daquela época fazia uma longa peregrinação, muitas vezes a pé, outras vezes no lombo de algum animal, um camelo, um burrinho, né? Cavalo era para os muito ricos, carruagem então era só para a nobreza, né? E a carruagem carregada geralmente no ombro de outras pessoas, ou então puxada por animais. Mas o povo fazia uma longa viagem para ir a Jerusalém prestar culto. E durante estas viagens corriam perigos, estavam expostos a serem assaltados, a serem maltratados. Não era incomum, durante as viagens, o povo ser agredido, ser ferido. Entendam, amados, eles caminhavam para o lugar de adoração, corriam perigos, mas não olhavam para trás. O objetivo era chegar no lugar de adoração. Nós estamos numa caminhada, amém? E a nossa caminhada é para chegar no lugar sublime de adoração, os céus, amém? Mas nesta caminhada, amados, nós estamos expostos a perigos, estamos expostos a circunstâncias difíceis. Existem inimigos que querem nos destruir. Isto é uma novidade para os irmãos, ou os irmãos concordam com isso? E a Bíblia nos diz que Satanás, o inimigo de nossas almas, anda como leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. O cenário do povo de Israel é semelhante ao nosso cenário. Eles eram adoradores que caminhavam para um lugar de adoração. E nós somos adoradores que caminhamos para o sublime lugar de adoração. Qual deve ser a nossa postura durante a caminhada? Esta é a pergunta-chave. Se somos adoradores, vamos chegar ao lugar de adoração. Isso não está garantido por nós, isso está garantido por Cristo, aquele que nos torna adorador. Mas durante esta caminhada, nós podemos fazer uma caminhada muito feliz, uma caminhada leve, alegre, ou uma caminhada difícil. E aqui eu trago uma palavra aos servos de Deus, de que em tempos difíceis, é o tempo da caminhada, nós devemos viver de forma mais fácil. E que forma é esta? É a postura de adorador, que o Salmo 131 nos ensina. Diga à pessoa que está ao seu lado: viva de forma fácil. Seja um adorador. É esta a postura que nós devemos ter. Vamos então examinar na palavra de Deus qual que era esse canto que Davi cantava enquanto caminhava indo para Jerusalém, enquanto ele ia para o templo, enquanto ele ia para o local de adoração, adoração sublime. Qual que era o canto de Davi? Davi então cantava assim, versículo 1, parte A: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Davi estava quebrantado e, fazendo um autoexame, ele percebia: olha, Senhor, eu estou quebrantado e humilhado diante de Ti.
Eu não sou soberbo porque reconheço a tua grandeza. Eu não sou soberbo porque reconheço que sou pequeno, que sou falho, que sou pecador. Dificilmente, amados, alguém será humilde sem reconhecer quem Deus é e quem Ele próprio é. A postura do soberbo, geralmente, é uma postura daquele que se acha maior do que a verdade eterna revelada. Então, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu próprio nariz. Essa é a postura do soberbo. Eu faço o que quero, quando quero, como quero. O soberbo não respeita as autoridades instituídas. O soberbo acha que sempre está certo, que não tem o que aprender. Mas Davi, ele reconhece que o valor está na humildade. E ele começa diante de Deus o seu canto dizendo: ó Senhor, não é soberbo o meu coração, eu me quebranto diante de Ti. Provérbios no capítulo 3, versículo 34, diz que Deus, quando Ele vê aquele que é zombador, de alguma forma o sentimento que causa em Deus é de que pobre é o zombador. Então, Provérbios 33, 34 diz: Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Ai daquele que se levanta contra Deus, ai daquele que levanta o nariz contra Deus. É como diz a palavra: porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio. Não existe imperador, rei de exércitos, chefe de exércitos, não existe homem poderoso. Aquele que levanta o nariz contra o Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, está correndo um grave perigo de acabar como Nabucodonosor, como uma fera entre os animais, pastando, humilhado. Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Nesta caminhada, no nosso viver, no seu dia a dia, meu irmão, se você quer ter um viver mais fácil, seja humilde, quebrantado. Não pense que você é o dono da verdade. Hoje está difícil, né? Quantos donos da verdade a gente vê por vezes nas mídias sociais, né? Pessoas brigando uma com as outras, falando de coisas como se fossem especialistas, mas sequer leram uma página sobre o assunto. É o disse, que me disse, que me disse. E se colocam como autoridades, julgadores, juízes. Meu irmão, minha irmã, que esta não seja a postura sua nem minha. Somos servos de Deus, estamos caminhando como adoradores, até o dia em que seremos adoradores perfeitos, na Nova Jerusalém, o lugar sublime de adoração. Precisamos ter um coração quebrantado. Tiago capítulo 4, versículo 6, a palavra nos diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não esteja em oposição a Deus, principalmente dentro desta casa, que é a casa de oração. Esteja disposto a somar, a contribuir. Respeite os mais velhos, respeite as autoridades espirituais. Um viver mais fácil começa com a humildade de um adorador. Amém?
A parte B do versículo, primeiro, não ando à procura de coisas grandiosas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Meus amados, como adoradores, nós precisamos ter uma postura de gratidão, precisamos ser gratos, contentes, e precisamos buscar aquilo que já está revelado, aquilo que já está dado, aquilo que é de Deus para nós. O texto aqui, ele tem um aspecto voltado para duas esferas. A primeira, que é a mais evidente, que fica claro no texto, é a esfera celestial. Davi aqui está dizendo que os mistérios, ele entende que são mistérios, e que ele não se preocupa em conhecer os mistérios, porque os mistérios são demais para ele. Salmo 139, versículo 6, os irmãos podem estar observando, a palavra do Senhor, no Salmo 139, vem falando: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, o conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões tua mão. Tal conhecimento, versículo 6, é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, que não posso atingir. O Salmo 131, versículo 1, parte B, ao meu ver, dentro daquilo que entendo, estudando a palavra, ele está em consonância com esse Salmo 139, versículo 6. Nós não conhecíamos nada e nem seria possível que conhecêssemos se não fosse a ação maravilhosa de Deus revelando-se. E Deus, por amor, se revelou a nós e nos mostrou um plano maravilhoso de salvação, o plano que é Cristo Jesus, e viver seguindo o caminho que é Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que estão aí confabulando e buscando conhecimentos misteriosos, mas se esquecem de viver aquilo que está revelado. Querem ser doutores da lei, mas não vivem a palavra. A qualquer momento, em qualquer circunstância, buscam discordar do que foi pregado, apontar erros de exegese, erros de hermenêutica, erros de interpretação do texto. Querem ser os detentores de toda a ciência, de todo o mistério, de todo o saber. Muitos se enquadram naquilo que Judas vai dizer que loucos que não entendem. Judas vai dizer que estes se assemelham a loucos, que não entendem das coisas espirituais, falam do que não sabem e até nas coisas naturais, aquilo que dá para qualquer um entender, também corrompem, também modificam, alteram a verdade. Davi é humilde e também reconhece que existem coisas que estão além da sua capacidade. E dentro desta humildade, desta postura, eu penso que o coração de Davi era um coração grato a Deus, por tudo que Deus já dara, revelara, concedera. Seja grato a Deus por tudo que Deus revela e te dá em Cristo Jesus. Caminhando como adoradores que vão para Jerusalém, precisamos ser gratos, contentes e buscarmos conhecer o que já foi dado, a verdade revelada. Há ainda uma outra esfera passiva de meditarmos neste contexto do texto, que é o fato de sermos modestos naquilo que buscamos, na perspectiva terrena também.
Cuidado com a vaidade. Se o seu desejo é adquirir conhecimento acadêmico, que esse conhecimento acadêmico seja para glorificar a Deus. Se o seu desejo é conseguir uma boa condição financeira, use a condição financeira dada para glorificar a Deus. Se o seu objetivo é conseguir um bom porte físico, ter força física, que a sua força física, que a sua boa aparência, que a sua boa saúde seja para glorificar a Deus. Cuidado para não desejar coisas elevadas demais e se ensoberbecer nisto. E precisamos compreender que aquilo que foi revelado, aquilo que já está dado, é algo maravilhoso e o que devemos buscar. E aí eu digo a cada um dos irmãos, em todas as esferas, busque aquilo que Deus te dá. Aquele que pede segundo o coração do Pai, este recebe. Filipenses 4:6 nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração, clamando, confessando, colocando tudo diante de Deus. Eclesiastes capítulo 3 vai falar do versículo 1 ao versículo 9, se não me engano, sobre o tempo adequado para cada coisa. Eclesiastes 1 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Busque aquilo que está revelado, aquilo que Deus já tem te dado, e saiba aguardar o tempo de Deus para cada coisa. Neste tempo, amado, difícil, em que as pessoas estão ansiosas, estão apreensivas, estão querendo ter a razão ou querendo buscar alguém que tenha a razão, o conselho da palavra, a minha vida e a sua vida, é que nós busquemos a Deus com humildade, com gratidão, e estejamos felizes, gratos e contentes por aquilo que Deus já tem nos dado. O texto ainda prossegue. Versículo 2, diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele disse que não anda ansioso ou não anda procurando grandes coisas, né? Ele está comedido. E ele diz aqui: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. E ainda prossegue: como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Eu consigo imaginar. Você consegue, irmã Margarita, imaginar um bebezinho? Geralmente a gente começa a desmamar a criança por volta dos 6 meses, né? Eu imagino então uma criança nessa faixa de idade, um bebê, em que você tem ele no colo, tranquila, calma, repousando. Eu não busquei o detalhe do sentido do texto em ver qual é o sentido de desmamada, se é a criança que acabou de mamar ou se é a criança que já não mama mais. Eu não me atentei para pesquisar esse detalhe. Depois os irmãos podem pesquisar. Mas independente, me parece ser um bebê que repousa no colo da mãe, tranquilo, aconchegado, sabendo que da mamãe vem a provisão, vem o cuidado. Terceiro ensinamento: cale-se e ouça. Queremos ir para Jerusalém, lugar de adoração, a Jerusalém celestial. E nesta caminhada, tempos difíceis em que vivemos, precisamos ter um coração humilde,
precisamos ser gratos, contentes com aquilo que já está dado, mas precisamos, amados, nesta caminhada, nos calar e ouvir. Quantas pessoas estão tão turbadas, tão agitadas dentro de si, que não conseguem ouvir a Deus. É capaz de chegar alguém, um irmão, um familiar, e gritar com o indivíduo, e ele não ouvir. De tão envolvido com outras coisas está. Já perceberam que quando nós estamos muito envolvidos com algo, alguém fala conosco que a gente não ouve? Isso é natural do ser humano, né? Então, o indivíduo está assistindo a TV, está lendo um livro, está concentrado, a gente chama isso de hiperfoco. Chega uma outra pessoa e fala: Beltrano, a nossa audição ela é seletiva. Estamos aqui dentro, os irmãos estão prestando atenção em mim, então os irmãos estão ouvindo a minha voz. Mas se os irmãos começarem a ficar um pouco mais atentos, ouvirão outros sons, como o do ar-condicionado, de um carro que passar lá fora. Já estão ouvindo os outros sons? A nossa audição ela é seletiva. A gente precisa estar focado numa direção para ouvir aquilo. Amados, quantos querem ouvir a Deus, mas estão tão distraídos com este mundo, com este tempo, com a sua própria vida, que não conseguem ouvir a Deus. O Senhor, Ele nos convida. A palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 2, versículos... o capítulo 2 como um todo, mas o versículo-chave é o versículo 14, que quero compartilhar com os irmãos, está projetado ali. O contexto é o contexto de um povo disperso, envolvido na sua vaidade, um povo que não estava ouvindo a Deus, dobrando-se diante de falsos deuses. Mas Deus, Deus de amor, Deus que nos ama, que quer nos salvar, que quer nos ter ao lado dEle, por meio do profeta Oséias, ele diz: portanto, eis que eu a atrairei, falando do povo, falando da esposa, falando da igreja, falando daqueles que hão de se salvar, e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Às vezes é necessário que Deus nos tire tudo ao redor, para que consigamos ouvir. Ah, meu irmão, preste atenção em Deus, não despreze o amado de nossas almas, não despreze o noivo. Aqui, Oséias representava o próprio Deus. A esposa de Oséias, uma prostituta, representava o povo amado, mas que se rebelava contra Deus e não ouvia a voz de Deus. Amados, nós somos a noiva de Cristo, e de fato, o nosso cenário como povo escolhido, como noiva de Cristo, é um cenário maravilhoso. Temos que nos comportar como noiva de Cristo. Somos adoradores, temos que nos portar como adoradores. Que não seja necessário Deus te arrastar ao deserto. Que você possa, atraído por amor, colocar-se na solitude de ouvir a voz de Cristo. Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração.
Salmo capítulo 42, versículo 11, diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, o que tem tirado a sua atenção de Cristo, alvo da adoração? O que está deixando a sua alma turbada e abatida? Despreze, deixe de lado estas coisas, são coisas terrenas certamente. Foque os seus olhos no Cristo, espera em Cristo, creia em Cristo, porque você ainda vai louvá-lo. Você o louvará por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito. Você, em Cristo Jesus, estará em Jerusalém, local de adoração, a Jerusalém celeste. Esse tempo difícil, esse tempo em que somos rodeados, perseguidos, assediados pelo mal, é tempo passageiro, mas haverá o tempo perene, o tempo que permanece para sempre, em que nós o louvaremos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, me faz pensar em oração. O indivíduo que se aquieta, busca o cantinho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos diz: orai sem cessar. Converse com Deus. Qual que é a postura do adorador? Cale-se, ouça. Ouça Deus. Ouça Deus. E depois de ouvir o Senhor, não chega falando não. Ouça, aquieta o coração. Já ouviram o silêncio? Já buscaram ouvir o silêncio? Numa cidade é difícil, né? Ouvir o silêncio. As pessoas nem sabem o que é silêncio. Busque um local na sua casa e fica ali um pouquinho, tentando ouvir o silêncio, a ausência de som. Parece contraditório, né, o Isaías? Ouvir o silêncio. Mas aquieta a sua alma. Fica ali. Eleva seus olhos para o monte, de onde virá o socorro. E aí comece a falar com Deus. O versículo 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amados, começamos uma caminhada. Amém? No dia em que fomos impactados pela palavra, chamados por Cristo, e nesta caminhada para o céu, quem vai garantir a nossa chegada? É o próprio Cristo. Ele vai garantir. Não há desespero. Não há. Não há incertezas. Não há. Não tem por que ficar ansioso. Amados, vocês conseguem compreender quando o apóstolo Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho? Nós valorizamos a vida porque nós em vida servimos a Jesus. O valor da nossa vida está em servir a Jesus. Mas é interessante como que as pessoas, vivendo a vida que Deus deu, começam a valorizar as coisas da vida e passam a amar as coisas
mais que a Jesus, e passam então a ter medo da morte. Não por amor à vida, porque Cristo garante a vida, mas por amor às coisas da vida. O indivíduo começa a amar o seu carrinho, construir a sua casinha, começa a fazer planos para viajar, e começa a amar isso. E a razão do viver de muitos, infelizmente, se torna isso. Amados, temos que ser equilibrados. Pastor Jefferson, significa que eu não posso ter uma casa, um carro? Não, irmãos, não. Significa que o amor não pode estar nisto. Em todo tempo nas nossas vidas, o viver tem que ser Cristo, e o morrer, lucro. Eu fui para Cristo. Aquele que morre, ele chegou na Jerusalém celeste. Vamos antecipar a morte então? Não. Cabe a Deus. Por obediência a gente caminha a caminhada que Deus preparou para nós. Se eu moro do ladinho de Jerusalém, a minha caminhada é curtinha, né? Tem gente que a caminhada é curtinha. Mas se eu moro distante de Jerusalém, Deus me deu uma caminhada longa, eu vou trilhar toda a caminhada e vou chegar quando Deus quiser que eu chegue. Mas eu vou caminhar na postura de um adorador. Em tempos difíceis, viva de forma mais fácil, seja um adorador. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a palavra nos diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Confessem, coloquem, santifiquem Cristo como Senhor de suas vidas. Quem é seu Senhor? É Cristo. Vivendo desta forma, você vai estar caminhando esta caminhada em direção a Jerusalém celestial, e uma pessoa vai olhar o seu sorriso, a sua alegria, a sua paz, diante das dificuldades, diante das lutas, e vai perguntar: por que você está assim? E aí a qualquer um que pedir a razão dessa esperança, você vai dizer: é Jesus, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração. Mas por que você está assim? O seu familiar partiu. É porque eu tenho uma esperança para além desta vida. É Jesus, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração. Mas você não tem medo? Nós somos cautelosos, nós não somos imprudentes, mas medo, não. Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu tenho esperança, e eu tenho esperança que é Jesus, Senhor da minha vida, Senhor do meu coração. Estejam, pois, prontos a dizer a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Essa é a postura de adorador, a postura daquele que caminha em direção a Jerusalém celeste, lugar de adoração. Amados, este é o Salmo de Davi, um cântico de romagem, uma canção que ele entoou enquanto ia para o local de adoração. Que a minha vida, que a sua vida também seja expressa em canções de romagem e de adoração a Deus. Estamos caminhando, irmão Zeca, para Nova Jerusalém, e nesta caminhada vamos caminhar cantando, vamos caminhar louvando, vamos caminhar cheio de esperança. É bom cantar, não é, irmão Zeca?
é bom cantar, é coisa boa. Vamos caminhar assim? Vamos, Manu? Vamos caminhar assim, irmã? Vamos? Sofia, vamos? Cantando? Meus amados, que o Senhor abençoe cada um dos seus servos. Que o Senhor fale ao seu coração. Em tempos difíceis, viva de forma mais fácil. Seja um adorador. Tenha um coração humilde. Seja grato, contente por aquilo que já está dado, aquilo que está revelado. Cale-se, ouça a voz de Deus. Espere em Deus. Amém? Oremos. Pai de amor, te louvo por sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque é a palavra maravilhosa que fala aos nossos corações. Ó Senhor, nesta caminhada, que possamos caminhar na postura de adoradores, sendo o que somos, adoradores. E que a semelhança de Cristo, venhamos, ó Pai, no poder do Espírito, a viver de forma agradável a Ti. Senhor, glorifica Teu nome em nossas vidas. Lhe pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amados, chegamos ao final do culto desta noite. Mais uma vez reforço a necessidade de oração, orar sem cessar. Algumas coisas têm tempo, outras é o tempo todo. Uma delas é orar. Vamos orar pela vida do nosso pastor, sua esposa, pelos enfermos, pela manutenção das atividades do trabalho, por nossa campanha de missões. Convido a igreja a se colocar de pé. Amado irmão que nos ouve em sua casa, você que possa ser alcançado por esta gravação, este é um tempo de orarmos. A igreja precisa clamar, dobrar os joelhos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O justo precisa orar. Aquele que foi justificado por Cristo precisa clamar. Oremos. Pai, obrigado por tudo que aqui foi feito. Obrigado, Senhor Deus, porque ao louvar a Ti, fomos ministrados. Ao ler a Tua palavra, fomos ministrados. E ao Senhor ouvirmos a palavra, fomos ministrados. O Senhor é tão bondoso que quando nós cultuamos a Ti, as nossas vidas são tratadas e ministradas. Muito obrigado, Senhor. Pai, despede Teu povo em paz. Que esta seja uma semana de paz, de alegria. Fortalece a cada um dos Teus servos. Mais uma vez, Senhor, clamamos. Dê saúde e livramento aos Teus servos. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Encerramos assim o culto desta noite.